Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas a nossa tribulação, para que também possamos consolar, escute bem isso aí, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Meus irmãos, a palavra que eu quero trazer nesta manhã, eu tenho pregado uma série de mensagens sobre compartilhar, ser um missionário, ser um evangelizador. Ninguém ficar de boca aberta ou de boca fechada, tem que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos na terra. A qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo dias tão conturbados, dias tão estranhos, que nós precisamos falar do Evangelho a todo tempo. Hoje, eu quero desafiar os irmãos a escolher compartilhar a palavra. Escutem bem, os curados são enviados para curar. Os libertos são enviados para libertar. Os transformados são enviados para transformar, porque vivemos em um momento onde as pessoas estão doentes, e a dor faz parte da vida de todas as pessoas. Nenhum ser humano hoje vive sem dor. A dor é inevitável, ela está presente durante todo o nosso tempo na terra. O pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: seguir a Jesus não acaba com a dor, mas transforma a dor. Seguir a Jesus não quer dizer que a dor vai acabar, mas ela será transformada em esperança. Meu querido, não é porque você é crente em Jesus, que você crê no Evangelho, que você crê na Bíblia, nós não vamos passar pela dor. Ninguém está isento de enfrentar problemas, ninguém está isento de enfrentar tempestades, ninguém está isento de passar por dores emocionais, físicas, no nosso dia a dia. No entanto, essa dor não pode ser a nossa identidade. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado, nós vivemos num mundo onde a dor, onde a injustiça, as doenças são uma realidade. No entanto, nós não somos a nossa dor, não é a nossa injustiça e tampouco a nossa enfermidade. Somos filhos amados do Deus Pai, somos filhos de um Deus amoroso, somos filhos de um Deus que governa todas as coisas, que dirige todas as coisas, que tem tudo sob o seu controle. Jesus dá sentido ao propósito da nossa dor. Independentemente da razão ou da causa da nossa dor, Deus pode usar cada dor que nós passamos para nos aperfeiçoar,
para nos levar a um amadurecimento, para nos levar a um entendimento, para nos levar a ter uma vida de crescimento exponencial. Deus nunca desperdiça a dor de ninguém. Ele toma nossas mágoas, problemas, hábitos e os tece no plano que Ele traçou para a nossa vida. Quando começamos a experimentar a cura, quando passamos a experimentar a paz de Deus, Ele quer que compartilhemos nossas experiências aos outros. Meus irmãos, depois que a internet apareceu, nós temos vários estudos de crianças que são criadas sem o acesso ao celular, ao tablet. As reações delas são umas. E as crianças criadas com esses objetos, as reações são outras. Todos nós aqui somos de uma geração que nós brincamos fabricando nossos próprios brinquedos. Quem aqui não jogou com bola de meia? Quem não fez buraco no chão para jogar gude? Quem não fez seus próprios carrinhos? Hoje não tem mais isso. Antigamente o óleo de cozinha vinha em lata, hoje vem em negócio de plástico. Mas nós abríamos aquelas latas e fazíamos nossos carrinhos, e o pneu deles era um chinelo havaiana cortado. Quem aqui não conheceu a invenção do míssil teleguiado? Nossas mães. A gente corria, ela jogava o chinelo, ele fazia curva e vinha na gente. Então era míssil teleguiado. Então todos nós fomos criados com nossos próprios brinquedos. Há poucos dias tiveram que desviar um avião e parar numa cidade, porque tinha uma criança quebrando o avião todo e fazendo um escândalo, e eles todos pensaram que era a mãe que estava abusando da criança, e ela estava segurando, e o menino quebrando tudo. E quando pousaram e foram ver, é porque a mãe tirou o celular dele no avião. Crianças fazendo isso dentro de casa. Então nós estamos vivendo num momento tão preocupante. Eu gosto muito de ler biografias, e eu estava lendo a biografia do Lionel Messi, jogador argentino, que ele é autista. Você pode olhar ele, o jogo está lá rolando e ele está assim. Ó. Daqui a pouco a bola chega nele, ele liga e faz o negócio. Então o Leonel, ele e a esposa decidiram criar os filhos morando nos Estados Unidos, sem celular e sem tablet. Como isso acontece nos dias de hoje? É uma ordem da casa deles. As crianças não podem ter acesso até os 11 anos. Como isso pode acontecer? E aí, perguntam a ele por que ele faz isso. Ele diz para preservar a mente e a sanidade mental dos filhos. Nós temos uma das maiores mensagens dentro de nós, a mensagem que transforma o mundo, a mensagem que cura a dor das pessoas, a mensagem que restaura casamentos,
A mensagem que leva vidas a consertar seus relacionamentos, a mensagem que muda a história, muda destino da alma. A pessoa perdida vai para o céu, encontra o seu nome escrito no livro da vida. E muitos de nós ficamos com essa mensagem dentro de nós sozinhos. Eu quero desafiar os irmãos a serem missionários na sua família. Essa mensagem, ela cura mágoas, ela restaura as vidas machucadas por problemas, ela conserta hábitos errados, e ela traz para a nossa vida o plano de Deus. Quando começamos a experimentar a cura através da paz de Deus, Deus quer que nós compartilhemos nossa experiência com outras pessoas. A principal indicação de que estamos curados, a principal indicação que nós estamos vencendo, é quando nós começamos a ousar, experimentar, levar as nossas experiências para outras pessoas. A decisão que tomamos de começar a ajudar a outros a fazer escolhas certas, compartilhar. Há um grande escritor americano, o nome dele, eu não sei falar, está escrito, mas eu não sei falar, é muito complicado, parece língua estranha. Ele diz: eu escolho render-me a Deus para ser usado para levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras. Olha que frase. Eu escolho render-me a Deus para ser usado a levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo, quanto pelas minhas palavras. Meus irmãos, Deus não causou a nossa dor, mas uma vez que estamos experimentando a dor, Ele pode usar aquela experiência que nós estamos passando para curar a dor de outros. Eu já passei por coisas na minha vida que eu perguntava para Deus, Deus, qual é? A gente tem uma mania de perguntar por quê. E um dia um pastor, amigo meu, pastor já bem experimentado, pastor Terra, e ele morreu com quase 100 anos. Ele era da Igreja Batista Floresta de Belo Horizonte, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu estava no seminário. E o pastor Terra, ele deixava ensinos para nós muito fortes. E ele dizia para nós o seguinte: muitas vezes Deus vai permitir que você passe por situações para ter autoridade, quando outros passarem, você saber o que dizer, como dizer, e se colocar no lugar dele e compreender. Porque muitas vezes, quando nós olhamos um irmão passando uma dor, uma luta, um problema familiar, nós temos nossas próprias conclusões. Mas Deus não desperdiça dor alguma. Nenhum problema que você passe, ele fica sem propósito. A declaração do apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, mostra claramente a exaltação de Deus. Ao invés de iniciar essa carta falando
dos seus problemas, das suas dores, dos seus sofrimentos, ele enfatiza a pessoa, a obra do Senhor e o favor de Deus em nossas vidas. Paulo podia contar a respeito das circunstâncias adversas que ele estava passando. Ele poderia exaltar aquele que estava acima do controle de todas aquelas coisas. Quando escolhemos ser curados pela palavra de Deus, as dores, os sofrimentos desta vida deixam de ser motivos da amargura, deixam de ser motivos de nós vivermos uma vida de reclamação e passa a ser motivos de exaltar a Deus como testemunho do livramento, como testemunho da maneira como Deus pelejou por nós, como testemunho do livramento que o Senhor nos deu. Desta maneira, eu quero trazer aqui aos irmãos alguns pequenos conselhos, quando nós escolhermos compartilhar a cura com as pessoas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é rendermos toda exaltação por quem Deus é. Irmãos, o versículo 3, volta aí por favor, o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. A palavra bendito é uma forma judaica de louvar a Deus, reconhecendo como fonte ou como a fonte de todas as bênçãos. Nesse texto, Paulo rende toda a exaltação a Deus. Irmãos, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não consegue esquecer. Um dia eu estava compartilhando com algumas pessoas sobre Deus. O rapaz estava fazendo um serviço no carro e tinha várias pessoas naquela salinha de espera. E um deles falou: o pastor me conhecia, e eu fiquei conversando com ele, e ele me apresentou o amigo dele, e o amigo dele começou a querer me botar em saia justa, não que eu use, mas me fazendo perguntas complicadas do que está acontecendo em volta, e eu fiquei ouvindo. Algumas eu respondia, outras eu não respondia, porque eu achava que tinha um objetivo de segundas intenções, ou tirar uma palavra ruim da minha boca. E chegou um momento que eu disse para ele: você é uma pessoa tão abençoada, tão próspera, que você deveria reconhecer Deus e agradecer, porque tudo que você tem foi Deus quem lhe deu. Ele disse: não, quem me deu tudo foi o meu trabalho, foi a minha inteligência. E eu disse: quem lhe deu a inteligência? Foi eu estudando. Eu falei: quem fez com que você aprendesse o que você estudou? E ele tirava toda a glória de Deus o tempo todo. Eu disse para ele, quando terminou, eu disse: olha, um coração igual ao seu está muito fadado a viver uma vida de solidão, angústia e viver uma vida de revolta. E ele disse: por quê? Falei: porque você é tão sábio, você é tão inteligente, o seu intelecto é tão fora da curva, e você não consegue resolver os seus problemas da família.
E ele disse: quem disse que eu tenho problemas na família? Eu falei: o seu rosto e a sua maneira de falar. Só um infeliz fala o que você falou. Ele parou, ficou me olhando e disse: você teve muita coragem de me chamar de infeliz. Eu falei: você é o quê? Uma pessoa que não reconhece Deus não pode ser feliz. E eu fui embora. E aí, quando eu saí, o meu amigo ligou e disse: pastor, o cara ficou bolado contigo. Falei: o objetivo foi esse. Passa meu telefone para ele, que na hora que ele estiver boladão, ele vai me ligar. E ele passou. E um dia que ele estava naqueles momentos de crise, ele me ligou. E eu marquei um encontro com ele e eu fui conversar. E ele disse: depois que você saiu, eu não consegui parar de pensar. E eu queria que você me falasse de Deus. E eu comecei a falar de Deus para ele. Esse moço hoje frequenta uma igreja evangélica, está frequentando uma igreja perto da casa dele. E eu disse para ele: não quero que você vá para a igreja que eu sou pastor. Procure uma igreja perto da sua casa. E ele disse: por quê? Eu falei: para você não ter desculpa que é longe. Fica aí pertinho da sua casa, vá nessa aí mesmo. O dia que você quiser ir lá na nossa, vá visitar, mas sirva a Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos perder uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos calados demais. Nós não compartilhamos Deus. A gente chega na fila do hospital, dos atendimentos, está todo mundo reclamando, está todo mundo falando dos problemas, está todo mundo falando da dificuldade. E ainda tem crente que diz: é isso mesmo, o mundo está difícil. É a oportunidade que nós temos de compartilhar Deus, de falar da grandeza de Deus. Ao escolher compartilhar a cura, rendemos toda exaltação pelo que Deus já fez em nós. Deus transformou a nossa vida. Deus mudou o nosso lamento em cântico. Olha o que diz o versículo 4, por favor. Quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O propósito de Deus em nos consolar é para que nós possamos abrir a boca e consolarmos outras pessoas. A palavra conforto no original denota ficar ao lado de uma pessoa e encorajá-la enquanto estiver suportando pesadas provas. O termo que nos conforta implica essas consolações, que essas consolações foram perdidas e elas vão continuar sendo interrompidas enquanto os olhos não forem abertos. Deus não é uma fonte passiva de consolo, mas um agente ativo de consolação. Deus não olha para você num sofrimento e vira as costas. Deus olha você num problema e a Bíblia diz que Ele entra em socorro bem presente na hora da tribulação. É Deus quem nos conforta, é Deus quem nos anima de toda a tribulação, é Deus quem nos assiste
em nossas fraquezas, é Ele quem nos segura pela mão quando cruzamos os vales de dor, quando choramos, é o seu consolo que nos faz terapia, é quando ficamos prostrados, quando ficamos vencidos, é o seu braço forte que nos põe de pé. Que nos põe de pé, aplauda o Senhor, nos põe de pé. Escute uma coisa e guarde isso no seu coração. Antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Deus primeiro nos molda. Escuta, Deus não vai trabalhar, usar ninguém sem Deus moldar a sua vida. Querido, o sofrimento é fogo que nos depura. Sofrimento limpa-nos e nos fortalece. Pelo sofrimento, Deus leva-nos para o deserto. Mas o deserto não nos destrói. O deserto é uma escola onde Deus nos treina. O deserto, Deus nos mostra que Ele é provedor. No deserto, Deus mostra que Ele é cuidador. No deserto, nós não temos com quem contar, só temos Deus. E é nesse tempo que Deus vai nos aperfeiçoando. No deserto, aprendemos a depender mais de Deus. A maioria dos líderes de Deus foram treinados no deserto. José do Egito foi provado no deserto, na prisão, antes de ser conduzido ao palácio. O profeta Elias escondeu no deserto e depois foi jogado na fornalha em Serepta, antes de triunfar no Monte Carmelo. Até mesmo o Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu, porém, todos eles entenderam algo que nós precisamos entender e colocar isso com muita clareza no nosso coração, que Deus estava presente em cada momento, fortalecendo, consolando, confortando e preparando cada um deles para o projeto maior que Deus tinha para cada um desses irmãos e para a vida deles. Curados, eles exaltavam Deus pelo que fez por eles. Curados, nós vamos glorificar o nome do Senhor, não acharmos que nós somos os bons, os melhores, nós somos o cara, nós somos, a igreja depende de mim. Se eu não estiver na igreja, ninguém faz o que eu faço. Irmãos, essa é a conclusão mais estúpida do mundo. Porque quando Deus levanta alguém e esse alguém não aceita, Deus levanta outro. Às vezes, a pessoa é tão capaz que não permite que Deus use. E as pessoas que se sentem incapazes se submetem e Deus lhes transforma em capazes. A obra do Senhor é feita de pessoas que entendem que tudo veio das mãos do Senhor, tudo que nós fazemos é por causa de Deus. Tudo que acontece em nossa volta é Deus quem realiza. Tudo que acontece em nosso caminho é Deus nos aperfeiçoando. Eu tenho uma história de um amigo que ele vivia uma vida de altos e baixos financeiros.
E toda vez que Deus abençoava ele, ele sumia da igreja e de Deus. O coração dele ficava duro e ele desaparecia. Aí ele se arrebentava e ele voltava. Orava, chorava, buscava a Deus. Deus abençoava, ele sumia de novo. E um dia ele falou comigo: pastor, por que sempre Deus permite que eu caia? Falei: porque você é um filho ingrato. Toda vez que ele te abençoa, você vira as costas para ele e some. Então, ele permite porque tem gente, tem até uma irmãzinha que está cantando uma música aí, o crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviram isso? Tem uma irmã cantando isso aí. Eu até conheço ela de Brasília. O crente precisa ser igual pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus. Irmãos, se nós aprendermos a viver com Deus, nossa vida vai ser algo extraordinário. Mas tem irmãos que, se Deus tirar a mão, ele desaparece. E aí um pastor, pregando um dia desse, disse: esses irmãos é igual prego, só trabalha apanhando. Então nós precisamos aprender a servir o Senhor. Terceiro, ao escolher compartilhar a cura, rendemos toda exaltação pelo que Deus faz por meio de nós. O versículo 4 diz que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Deixa eu adiantar aqui, para poder encerrar. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós mesmos. Nós somos um reservatório, mas um canal. Nós não somos um reservatório que recebemos as bênçãos e elas morrem em nós, igual o mar morto. Mas nós somos um canal de consolação divina. Somos consolados para sermos consolados, para consolarmos. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. As angústias pelas quais passamos, elas são pedagógicas, elas têm um propósito. As nossas feridas tornam-se fonte de consolo. Nossas lágrimas tornam-se olhos terapêuticos. Nossas experiências tornam-se instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Não somos confortados pelo que vivemos confortáveis, mas para sermos confortadores. O crente precisa ser como o mar da Galileia e não como o mar morto. Querido, e eu quero encerrar convidando já os músicos. Enquanto estivermos nesse mundo, escute bem isso aqui. O sofrimento será uma realidade na vida dos seres humanos. Ser cristão não é ser poupado de provas, não é ser tirado dos vales e dos desertos. Ser cristão não é ser tirado da fornalha ou da cova dos leões, ou das prisões, ou da morte. Mas ser crente é ser confortado em todas as circunstâncias adversas. Você consegue identificar
áreas da sua vida que Deus quer trabalhar? Você consegue identificar áreas da sua vida que você vai poder ajudar outros? Deixa eu te falar algo. Quem pode ajudar melhor um alcoólatra é quem lutou contra o alcoolismo e venceu. Quem pode ajudar uma pessoa que está lidando com a dor do abuso, a dor de passar pela vida de pessoas opressivas, é quem já passou por isso. Quem pode ajudar mais alguém que foi à falência do que alguém que perdeu o seu trabalho e se levantou em meio à crise? Quem pode ajudar mais alguém que sofreu por um adultério do que alguém que adulterou e foi curado e se levantou, não ficou lá no mundo prostrado, mas aquilo foi um acidente na vida dele, e ele se levantou, e agora ele sabe a experiência de dizer para o outro: Deus vai te livrar. Quem pode ajudar mais alguém que não consegue perdoar do que alguém que já liberou perdão e hoje está sarado? A vida machuca, Deus cura. Por isso o lugar onde você foi ferido será o lugar que Deus mais vai te usar para curar a ferida dos outros. Uma ferida, e aqui eu quero que vocês escutem isso aqui com muita clareza. Uma ferida curada é um ministério aberto. Uma ferida curada é Deus levantando alguém para exercer um ministério naquela área. Irmão, quantas coisas você já passou? Quantas coisas você já viveu? Quantas coisas Deus permitiu que você passasse? E olha em sua volta, quantas pessoas em sua volta que passam pelos mesmos problemas. Deus está dizendo para mim, para você: compartilha com eles. Compartilha com eles. Tem coisas que eu já vivi, que quando eu sento com uma pessoa para falar sobre alguns problemas, que eu não vou mencionar aqui, eu sei o que é essa dor. Eu sei o que dizer. E tem muitos irmãos aqui que já passaram por dores, feridas, que tem tanta pessoa em sua volta, que está vivendo dessa mesma maneira, e Deus está dizendo para mim, para você: abre a tua boca. Deus te curou para você curar. Deus te restaurou para você restaurar. Deus te levantou para você levantar. Deus permitiu para que você seja um canal de bênção na vida dos outros. Se coloque de pé, por favor.